Boa noite a todos. Muito bom. Nesta noite nós vamos dar continuidade à explanação que foi feita pela Simone na semana passada, referente ao capítulo Moral Estranha. E nós vamos abordar os itens de número 9 ao 17 do capítulo, e que tem um único tópico para todos esses itens. Não vim trazer a espada, não vim trazer a paz, mas a espada. Será que teria vindo Jesus trazer a discórdia simbolizada pela espada? Sendo ele, como sabemos, a exemplificação do amor, da ternura. E aí podem surgir duas questões. Será que realmente ele disse isto? E uma outra, se disse, como interpretar isso? Consideremos que existem dois lados. Um que desconhece as determinações divinas e que por isso vivenciam o orgulho, o egoísmo, e que desse lado reside o materialismo. Do outro lado, onde existe a verdade, a compreensão do que Deus determina a cada um de nós, e que por isso se vivencia o bem, e onde reside os sentimentos. Do primeiro lado está a grande maioria da humanidade, ainda está a grande maioria da humanidade, e que na época de Jesus viviam os fariseus, os romanos, os gregos. Eu disse ainda porque é o destino de todos nós passarmos deste lado para o segundo lado, que na verdade faz parte muito pouca gente entre nós e que compreende o que Deus determina como meta de vida, vivenciando a caridade, o amor. E são os conceitos que Jesus estabeleceu para todos nós seguirmos. Ora, só que esses conceitos cristãos, eles estavam em conflito com o que desejavam os fariseus, os romanos, os gregos. E esse conflito simbolizado pela espada vinha trazer, de certa maneira, ou de uma maneira total, se contrapondo aos interesses de fariseus, romanos e gregos. E aí se estabelecia a discórdia. Então, quando Jesus disse essa frase, que ele não vinha trazer a paz, mas a espada, ele estava querendo dizer isso. Que para que seus conceitos fossem estabelecidos, haveria não só na época, mas até nos dias de hoje, gente, conflitos.
cada um de nós, por suas experiências vividas, por sua compreensão, estabelece critérios, crenças, gostos, desejos que estão em constante conflito com o que Jesus estabeleceu de ensino para nós. No item 12 do Evangelho, do capítulo, está escrito assim, ó: toda ideia nova encontra forçosamente oposição, e não houve uma única que se implantasse sem lutas. A resistência, nesses casos, está sempre na razão da importância dos resultados previstos. Pois quanto maior ela for, essa nova ideia, maior será o número de interesses ameaçados. Se for uma ideia notoriamente falsa, considerada sem consequências, ninguém se perturba com ela e a deixam passar, confiantes na sua falta de vitalidade. Mas se é verdadeira, se está assentada em bases sólidas, se é possível entrever-lhe o futuro, no secreto pressentimento adverte os seus antagonistas de que se trata de um perigo para eles, para a ordem das coisas por cuja manutenção se interessa. E é por isso que se lançam contra ela e os seus adeptos. Aqui reforça aquilo que a gente está falando. Os conceitos que Cristo vinha, na época, trazer, entravam em conflito direto com os interesses daqueles grupos, e foi por isso que ele foi morto. E vejam que, mesmo antes de Jesus ter vindo entre nós, Sócrates, por volta de 500 anos antes da vinda de Jesus, no meio da civilização grega, já trazia os conceitos cristãos e espíritas. Se vocês tiverem a oportunidade de ver no início do Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz uma abordagem de alguns conceitos que Sócrates tentava implantar no meio da civilização grega. E da mesma forma que Jesus, Sócrates foi convidado a se matar, porque as suas ideias estavam em confronto com o que a alta sociedade grega desejava. E todos os grandes visionários, de alguma maneira, sofreram e sofrem essas imposições do que a grande classe deseja. Galileu, ele teve que se reportar contra todas as suas ideias, senão ele seria morto. Então, e outros tantos, mártires que a gente conhece. E dando continuidade ali no item 9, que é o primeiro do tópico, continua assim, olha: porque vim separar o homem contra seu pai e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e os inimigos do homem serão os seus mesmos domésticos. Vou repetir, que interessante. Porque vim separar o homem contra seu pai, ou seja, o filho contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e os inimigos do homem serão os seus mesmos domésticos. Isso está em Mateus.
Ora, dentro do nosso meio familiar, será que tudo é uma harmonia? Será que todos comungam nas mesmas ideias, dos mesmos conceitos, dos mesmos desejos? Eu creio que não, né? Obviamente não generalizando. Daí tem famílias que, sabiamente, né, já por suas experiências, sua sabedoria, talvez tenham essa sintonia amorosa. Mas creio que a grande maioria, entre as nossas famílias, sempre exista a divergência. Isso é natural, né, gente? Porque, embora a gente faça parte de uma família, nós somos seres individuais com pensamentos próprios. Isso não é anormal. Mas, e o que está dizendo aqui é que dentro de um mesmo meio familiar, existe a divergência, existe a discórdia, cada um defendendo o seu entendimento das coisas da vida, dando importância para algumas coisas que o filho dá de uma maneira, o pai dá de outra, a mãe dá de uma maneira, a filha dá de outra. E existe no meio familiar a discórdia. Então, da mesma maneira que Jesus provocava o conflito entre os fariseus, romanos e gregos, pais e filhos, dentro do seu seio familiar, podem ter esses conflitos também. Quer por questões religiosas, quer por questões de objetivo de vida. Ora, papai e mamãe são advogados. Ora, meu filho tem que ser advogado. Ou são médicos. Meu filho tem que ser médico. Vamos montar uma clínica. Mas que desgosto. Ele resolveu fazer artes e virou um ator. Mas ele não poderia ser um ator? Se toda a vocação dele é para isso, não poderia ser um músico? Teria que ser um médico, um advogado, um engenheiro? Meu pai queria que eu fosse médico, virei engenheiro. Ficou triste. Ele queria todos os filhos médicos. E é assim com todos nós, né, gente? Nós somos individualidades, representamos exercícios de vida, e por estar numa família não quer dizer que esses exercícios de vida tenham sido exatamente iguais para cada um de nós. Geralmente não são. O meio familiar, o grande objetivo do meio familiar é exatamente nos trazer novas experiências para as quais a gente deve começar a se adaptar. Famílias em perfeita sintonia existem e têm um propósito. Podem notar que geralmente são famílias com objetivos da divulgação do bem, da caridade. Já são pessoas que vivenciaram muitas coisas e o seu propósito está à frente. Mas a grande maioria das nossas famílias são compostas por pessoas que, vivenciando uma com as outras, buscam aprender a se adaptar a novos ensinamentos. Porque cada um tem um conhecimento a contribuir com o outro. E cada um tem a necessidade de aprender alguma coisa que o outro nos traz. Mas gera conflito. Por quê? Porque aquilo que o outro tenta me trazer
Não é legal para mim. Será que não? Geralmente é, mas a gente não aceita. E aquilo que eu tento levar para o outro não aceita. E aí eu fico bravo, porque ele quer que eu aceite o conceito dele e ele não quer aceitar o meu. Quando, na verdade, a grande sabedoria seria achar uma linha comum, onde eu aceito um pouquinho dele e ele aceita um pouquinho do meu. Mas a gente não cede. A gente quer que o outro aceite tudo o que a gente passa. E não quer aceitar nada do outro. E esse grande ensinamento de Jesus, lá mais de 2000 anos atrás, ele nos despertava para isso. E o tópico do capítulo, ele tem a finalidade de, que é moral estranha, de nos alertar para a compreensão das coisas que nos chegam. Como interpretar isso? A gente não deve ter uma tendência cega de aceitar todas as informações que nos chegam sem passar por um crivo da razão e da análise, gente. Porque uma má interpretação de algumas coisas que nos chegam pode nos fazer se arrepender. Pode nos levar a tomar atitudes erradas. E lá na frente a gente se arrepende por uma informação que a gente não interpretou corretamente. E aí a internet está cheia de coisas espalhadas por aí. E a gente não pode ter uma tendência de interpretar rapidamente aquilo, sem uma análise cuidadosa. Jesus nos ensina que a gente, antes de ser divulgador de inverdades e calúnias, a gente seja uma represa disso tudo. Se chegam informações até nós que pode gerar prejuízo aos outros, sejamos nós uma represa e não divulguemos. Ah, tomei contato, essa informação aqui acho que não é uma grande coisa não. Para por aqui. Não vamos prosseguir na divulgação disso. É um trabalho nosso esse, de aperfeiçoamento e de evolução. E que Deus e Jesus sempre nos inspire nessas boas compreensões e atitudes na nossa vida, que em fazendo isso a gente vai cada vez tendo menos dor, que a dor é uma necessidade de reparo das nossas imperfeições. Quanto menos errarmos, menos dor teremos. Que Deus nos ajude sempre.